Foi em 2017 que eu comecei aqui na Universidade de Aveiro no Departamento de Física, no SICFAN, como investigadora, mas a gerir projetos dessa área, porque a minha formação base é Engenharia Biomédica, mas havia investigação porque a base é a Física e eu vim para essa bolsa e foi onde conheci o professor João Veloso, que é o atual vice-reitor. Depois, os TIC, os Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação, tinham aberto um concurso para esse trabalho, mas num contrato de técnico, e consegui ficar nos TIC a trabalhar, a gerir projetos, tive que abandonar a Física. Temos que ver aqui este alinhamento para a sala, meninos. Em 2021, juntei-me ao grupo do Gabinete do Reitor em funções que são em serviços que apoiam o Reitor. O Núcleo de Indicadores e agora o Gabinete Alumni. Outra vez com o professor João Veloso, reencontrei-me com ele. Já tinha trabalhado em equipa com ele, foi muito fácil a dinâmica estabelecer-se. A minha ideia inicial era ir para a enfermagem, mas na altura, já foram há muitos anos, eu entrei na universidade em 1989 e na altura o concurso para a enfermagem era a parte do concurso para a universidade e dava-me hipótese de escolher vários cursos e, portanto, se não entrasse um, entrava no outro, portanto, dava-me aqui mais espaço de manobra e eu, por via das dúvidas, concorri à universidade. Eu sou aveirense de Gema, e portanto vou concorrer para um curso que me pareceu, com o qual eu achei que me identificava. Entretanto entrei na minha primeira opção, em Biologia, comecei inclusivamente as aulas, antes ainda com o concurso na enfermagem a decorrer. Pronto, já tinha entrado, gostei e, portanto, acabei por ficar cá e muito bem. As coisas acontecem como devem acontecer, há males que vêm por bem e acho que não seria de todo tão feliz em enfermagem como sou aqui. Acho que vim para o sítio certo. Quando eu estive a fazer as candidaturas no geral, a Universidade de Aveiro chamou-me logo a atenção pelo facto de oferecer uma bolsa de estudo para alunos com média superior a 17,5, algo que não é muito comum nas restantes universidades e, como qualquer portuguesa, a questão financeira é sempre algo bastante importante, isso chamou-me logo a atenção, aliado também ao fator de que convenhamos que a Universidade de Aveiro é uma universidade muito mais recente, muito mais atual, mais virada para a evolução, e, portanto, não a manter aquelas aulas clássicas apenas na teoria e mais envolvidas na prática. Depois, algo que eu também fui vendo, o ambiente é outro, é uma comunidade, no fundo, porque se formos a ver isto é uma academia, ou seja, uma pessoa consegue interagir com todos os cursos, isso é ótimo, porque um curso não é algo de forma isolada. Tudo isso decidiu-me logo, ok, é isto que eu quero, é para aqui que eu quero vir, então foi logo a primeira opção. O curso já estava escolhido, Engenharia Mecânica, por ser algo geral, que eu gostava realmente e, portanto, não me arrependo nem um pouco de ter escolhido esta academia para prosseguir os meus estudos, sem dúvida. A matemática, bem, eu tinha 2 primos que estudavam aqui no curso de ensino de matemática na Universidade de Aveiro e me falaram bem da universidade. Eu, na altura, com o surgimento dos computadores, até tinha mais engenharia informática, mas depois decidi matemática aplicada à computação e foi nessa licenciatura que eu entrei aqui na Universidade de Aveiro em 1997 com 17 anos. A adaptação à cidade, ao curso, à universidade, correu muito bem. No final do primeiro ano eu ganhei o prémio de melhor aluno do primeiro ano da universidade toda. Depois, quando acabei o curso, em 2001, fui falar com a professora Paula Rocha Malandec,
tinha sido uma professora que me tinha marcado durante a minha licenciatura, e tive a ousadia de lhe perguntar se queria ser minha orientadora de doutoramento. Foi uma decisão que não era normal. Naquela altura ainda ninguém no departamento de matemática tinha passado diretamente da licenciatura para o doutoramento. Ela aceitou, o doutoramento correu muito bem, continuo a trabalhar com ela até aos dias de hoje, na área da teoria matemática de sistemas e controlo. Devo-lhe muito do que sou hoje a nível de investigação e também a nível pessoal. O A é igual a 3, o B é igual a 1. Quando comecei o doutoramento, o diretor do departamento de matemática pediu-me também para dar aulas. E quando eu dei as primeiras aulas, eu percebi que realmente ensinar é a minha paixão. Portanto, já passaram 23 anos, mas continuo com o mesmo entusiasmo em todas as aulas, a tentar envolver os estudantes, a mostrar-lhes como é que é a matemática, dar-lhes o gosto pela matemática, ensinar-lhes as competências necessárias para os seus desafios que irão ter não só nesta disciplina, no curso em si, mas para depois, ao longo da sua vida. Sou responsável por implementar e gerir uma plataforma digital do Jalumni para nós reativarmos os vínculos que estavam um bocadinho desligados. O gabinete não tinha, teve muito tempo sem um recurso alocado a essas funções, portanto eu fui responsável por reativar as atividades, as dinâmicas com o Jalumni. Tive que estabelecer um plano estratégico anual. Que atividades é que se podem fazer, tendo em conta que só há um recurso humano alocado a isso também, e tem que se dinamizar tudo no formato muito digital, campanhas por e-mail. Portanto, as minhas funções são muito de gestão de um projeto também, mas em que eu tenho que ir para o terreno implementar tudo o que eu estou a desenhar. Pode-se virar contra mim. Mas está a correr muito bem porque eu tenho sempre muitas ideias e estou com uma equipa e com uma chefia que nunca dizem que não às ideias, tentam que elas se concretizem ou fazem tudo para que se concretize. E as coisas acontecem, e quando vês isso a acontecer, seja uma micro-ideia, uma micro-tarefa para uma tarefa gigante, é muito recompensador, reconfortante e motivador, porque motiva, tu vês que está ali, que tens uma rede e que tens uma equipa e que estamos todos para o mesmo. E eu sempre trabalhei com essa lógica de estou numa equipa, isto não é meu, isto não é para mim, isto é para a Universidade de Aveiro, estamos todos a trabalhar para o mesmo. Se há um pico de trabalho que o meu colega ao lado está a enfrentar, eu vou ajudá-lo e ele faz o mesmo comigo. O meu dia-a-dia na universidade, sendo um trabalho maioritariamente de taxonomia, eu passo muito do meu tempo à lupa e ao microscópio, portanto, a observar organismos, a tirar as suas características morfológicas, a descrevê-los, a desenhá-los, a tirar imagem, a tirar fotografia, porque não é só, quando se escreve uma espécie nova, não é só o texto que fica associado, não é só a descrição em si, que é fundamental, é muito importante, isso é óbvio, mas convém ter imagens associadas. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? E, portanto, as imagens são essenciais também para acompanhar essa descrição. Portanto, o meu trabalho passa muito por aí. Há também a análise molecular. Portanto, hoje em dia temos as técnicas moleculares que nos vêm ajudar também na descrição e na distinção dos organismos e, portanto, faço algum trabalho de análise molecular, portanto, de ADN. E depois, à parte deste trabalho de investigação, tenho também o trabalho de curadoria associado à coleção biológica de apoio à investigação do Departamento de Biologia, na qual eu trabalho como curadora.
recentemente tive também o reconhecimento de ter o meu nome no epíteto específico de uma espécie que foi descrita agora há pouco tempo, numa espécie de poliqueta, com o qual eu tenho trabalhado também muito em colaboração com uma investigadora sueca, que é coautora deste artigo científico que saiu com a descrição dessa nova espécie, e que é uma grande amiga também e que achou por bem, enfim, fazer esse reconhecimento ao atribuir o meu nome a uma espécie. É top! Em relação a como as coisas estão a correr de forma geral, tem sido inclusive até melhor do que aquilo que eu estava à espera. A comunidade é bastante acolhedora, mesmo da parte dos estudantes, mesmo da parte dos professores. Uma pessoa costuma ter sempre aquela ideia, quando entra para a universidade, de que os professores, como são investigadores, têm muita coisa para fazer, são pessoas distantes. Não é a realidade. Uma pessoa, a partir do momento em que entra na sala, regra geral, praticamente todos os professores nos tratam como colegas e não como apenas mais um aluno que está ali para ouvir aquilo que ele despejar para o quadro e acabou. Não. Temos bastante proximidade, há uma linguagem comum e os professores realmente aceitam-nos como, ok, são colegas com quem eu estou a trabalhar e o meu trabalho é passar o meu conhecimento para eles. Depois também tenho alguns projetos e é algo que lá está. É um dos motivos pelos quais eu escolhi a Universidade de Aveiro, a oportunidade de praticar estes projetos. Estou agora, inclusive, no Formula Student, a equipa do Ingenious, e que gostei bastante da abertura que eles tiveram, porque há sempre aquele receio, sobretudo, não vamos cá idealizar uma mulher em engenharia mecânica, sempre algo que ainda causa um bocado de atrito a certas pessoas, a certas ideologias, mas fui plenamente bem aceite, toda a gente acolhe tudo quanto sejam ideias e etc., com forma muito aberta, sem qualquer problema. Estou agora a trabalhar nesse tal projeto, ironicamente na parte de fabrico, que ainda é algo que causa um bocado mais de atrito nas pessoas, mas sinto-me perfeitamente incluída e espero que tudo corra bem e que continue assim, porque a comunidade em si, mesmo de estudantes, é simplesmente incrível. Em 2006, o diretor do Departamento de Matemática convidou-me para o pelouro da divulgação do departamento e nessa altura eu achei que seria muito interessante fazer um levantamento, uma base de dados com todos os antigos alunos da matemática. Essa base de dados que criei tem sido fundamental para reaproximar os antigos alunos da universidade, quer através da divulgação dos cursos de mestrado, de pós-graduação, para eles terem conhecimento e assim voltarem. E também, paralelamente, já há 15 anos consecutivos, organizo um encontro anual de antigos alunos. É uma atividade muito gratificante, dura um sábado, de manhã à tarde, temos palestras, temos visitas, temos almoço e tem sido com grande prazer que tenho organizado todos estes anos esse encontro de antigos alunos. Em 2012, entrei no projeto Circo Matemático, conjuntamente com a professora Andrea Wall, outros docentes do departamento e alguns alunos. O Circo Matemático tem como objetivo ir essencialmente às escolas do norte e centro do país. Fazemos espetáculos, onde estamos vestidos, como as jardineiras, como as perucas, para mostrar aos alunos que a matemática também serve para divertir e encantar. Eu costumo dizer que se eu fizesse outra coisa, não é? Se tivesse que sair da universidade, que pelo menos aquela hora de exercício, na hora do almoço, em que vai um grupo já de amigos, eu tenho que manter isso. Portanto, qualquer que seja o trabalho, tenho que me deixar fazer isso. Que é a parte do networking que nós levamos para a vida. Gosto muito do trabalho que faço, gosto muito do grupo de trabalho em que estou inserida. Já agora eu trabalho no Laboratório de Ecologia Marinha e Estuarina, que na verdade inclui 3 grupos de trabalho, mas tanto o laboratório
em si, como o meu grupo em particular, sinto muito bem, gosto muito do ambiente da UA. Costumo promovê-lo um bocadinho porque acho que é um campus espetacular e sou muito feliz aqui. Uma pessoa tem uma boa sorte da universidade estar num local incrível. Por exemplo, costumo correr junto à Ria, uma zona lindíssima, costumo passar lá bastante tempo. Não sou muito pessoa de sair à noite, mas de vez em quando acabo por sair e tanto vou ou para as zonas da universidade, havendo algum convívio, ou então para a zona do centro, temos a zona da praça, a zona da Ria em si, que acabam por ser zonas bastante bonitas e sempre à tarde, numa tarde em que uma pessoa não esteja tão atarefada, é sempre bom ir poder dar um passeio ao fórum, por exemplo, algo bastante agradável, onde uma pessoa acaba por encontrar sempre alguém a tocar piano ou algo do género. Parece que não dá um bocado um ânimo ao nosso cotidiano. Sim, a Universidade de Aveiro é como uma segunda casa, onde fui sempre muito bem tratado. Me deram todas as condições necessárias para poder trabalhar, para poder estar, para poder investigar. A relação com os colegas, com os diretores, todos que foram passando ao longo do tempo tem sido excelente. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eles não hesitam em tentar proporcionar-me o que eu preciso. A nível do campus, é um campus espetacular, alegre, aberto, onde nós conseguimos facilmente contactar com outros docentes de outros departamentos, outros investigadores, está a crescer cada vez mais. A nível desportivo, também é uma universidade que os alunos às vezes até escolhem-se por causa de ter tantas atividades esportivas. Eu da Universidade de Aveiro só tenho a dizer bem, e aos futuros estudantes que possam vir para cá não se vão arrepender como eu não me arrependi até hoje. Olha, o futuro é multidisciplinar, porque é mais adequado à velocidade com que as organizações têm que crescer para o mundo digital, que já existe, que é uma realidade e que nós temos que entrar nela. O conhecimento é essencial, portanto tem que haver cultura científica e este eu acho que tem que ser o futuro. O futuro é um incerto que eu tento construir da melhor forma e, sobretudo, de forma a evitar o arrependimento. A inteligência artificial vai mudar e está a mudar muita coisa, nomeadamente a nível do ensino. Nós, a Universidade de Aveiro, eu próprio, já nos estamos a adaptar para tentar incorporar a inteligência artificial, os benefícios que ela poderá ter no ensino e em tudo o que a envolve. O futuro, neste momento, é um bocadinho incerto, porque não sabemos a evolução, se em apenas um ano houve tanta evolução, daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos, não consigo prever como é que vai ser. Mas tenho a certeza que a universidade será adaptar a essa nova realidade.